Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Mais uma manhã feliz com Deus. Eu quero trazer você uma palavra do Senhor. Passamos de 600 mensagens, graças a Deus, no YouTube, e vemos que cada dia Deus nos dá mais visualizações, mais pessoas assistindo. Eu fico feliz por isso, por todos os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, a nossa simplicidade em gravar. Eu fico feliz porque Deus está trabalhando em vidas. Hoje tem uma senhorinha de uma casa de repouso que assistiu a minha mensagem e gostou muito e disse que quer assistir mais mensagens. Eu quero mandar pela Rayane, a minha enteada, um abraço para essa senhorinha e dizer que ela é muito especial para mim assistindo essas mensagens, que Deus irá falar muito no coração dela e de todos que assistiram. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar comigo há mais de 4 anos já, nessas ministrações da palavra do Senhor. Eu quero ajudar a você e por você ser ajudado também, para que cheguemos juntos no céu, na glória de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por esta manhã. Senhor, seja conosco nesta manhã. Eu e essa pessoa que assiste esse vídeo, oramos ao Senhor pedindo a graça do Senhor, o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor para as nossas vidas neste dia e sempre. No nome de Jesus, graciosamente te agradecemos. Amém. Temos um título de mensagem de hoje, Esquecido dos homens, lembrado por Deus. Esquecido dos homens, lembrado por Deus, Vamos meditar em Gênesis capítulo 40. Chegamos no capítulo 40 de Gênesis. Estamos quase acabando o livro de Gênesis. Estamos há meses já ministrando, neste livro e aprendendo juntos a palavra de Deus. Gênesis 40, capítulo 40, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: Então José perguntou aos oficiais de Faraó, ou seja, ao padeiro e ao copeiro, que com eles estavam no cárcere da casa de Potifar, no cárcere do seu senhor. Potifar continuava sendo dono de José. E então ele perguntou: Por que estão tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe: Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Disse-lhes José: Não pertencem a Deus a interpretação dos sonhos? Contai-mo, peço-vos. José então diz a eles: Vocês não acreditam que é Deus que interpreta sonhos, que é de Deus esse dom de interpretar verdadeiramente os sonhos? Contam-me e eu vou interpretar a vocês. Porém, eu não quero essa tristeza no coração de vocês. Então, digamos que José estava ali no cárcere feliz, porque ele estava cuidando ali daquela prisão. Ele continuava sendo propriedade de Potifar, estava tudo muito bem com ele. E então ali chegam mais 2 prisioneiros ilustres. Imagine você que José, ele era servo de Potifar, ele não era servo diretamente do rei, era Potifar que era a mão direita do rei. Mas ali chega, naquela prisão, 2 homens importantes. Um era o copeiro do rei e outro era o padeiro do rei. Aqueles homens estavam alegres ali, não estavam tristes ali. Só que naquela manhã que José foi para servi-los, que eles foram colocados nas mãos de José para cuidar deles, naquela manhã José sente que eles estão tristes. Possivelmente eles já haviam contado o sonho que ambos tiveram durante a noite. Um teve um sonho de um tipo e outro teve um sonho de outro tipo, mas na mesma noite, no mesmo momento. E aquilo os atordoou. O que aconteceu é que eles ficaram perturbados, ficaram tristes, e José os encontra neste momento. E José conversa com eles e diz: Qual é a razão da tristeza de vocês? Agora eu quero lembrar a vocês o seguinte: a Bíblia não fala, mas eu gosto de estudar. Estudando, eu preocupei o porquê que o copeiro foi para a prisão e também o padeiro foi para a prisão. Lembre você que estava aproximando o aniversário do rei. Estava aproximando a festa do nascimento do rei. E ele iria dar um banquete. Mas por que ele mandou prender o copeiro e o padeiro?
A pergunta é, não seria uma conspiração ou medo de uma conspiração, de um assassinato via envenenamento? Que o rei não sabia de onde é que viria, se seria da bebida que ele iria tomar ou do alimento que ele iria ingerir, ou que um dos dois era o culpado disso, estava sabendo desse motim, dessa conspiração, ou os dois estavam envolvidos nisso. A Bíblia não fala, mas nós podemos imaginar por que estaria o rei tão chateado, tão triste, tão aborrecido com esses dois. Mas a razão é que os lança à prisão. É fácil a gente pensar que o rei teria uma razão. Mas eu quero lembrar a você que Deus estava atrás desse cenário. Deus estava trabalhando. Ali tinha dois enviados pelo rei para a prisão, mas tinha um enviado por Potifar pela permissão de Deus. Era caminho de Deus para José a prisão. Então você precisa entender que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já disse isso em estudo passado. Não adianta o inimigo tentar fazer nada contra você, que ele estará trabalhando a favor de Deus por você. Veja a vida de Jó. Ele tentou destruir Jó para zombar de Deus. E o que ele fez? Ele fez foi Jó ficar o dobro mais rico, o dobro mais feliz. Tudo veio para a bênção de Jó, porque Jó deixou-se ser usado e não blasfemou contra Deus. Isso é muito importante, você e eu entendermos que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Mas o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder. Isso é o que diz na palavra do Senhor. Então vamos meditar. Eles então têm um sonho. E eles ficam tristes pelo sonho. E o José diz, então conta-me o sonho. O copeiro contou primeiro. Ele acreditou então, esse homem aí está querendo contar, eu vou contar então. Ele tem sido tão cuidadoso para conosco. E ele disse, olha, eu tive um sonho. Uma vide. Tinha uma videira. Esta videira soltou 3 ramos. Dos ramos brotaram flores. Das flores brotaram cachos. Esses 3 ramos brotaram flores da videira. E das flores brotaram cachos. E dos cachos brotavam uvas maduras, no ponto de serem ingeridas, de fazer o vinho. E eu tinha o copo do rei nas mãos, estava vazio, mas eu pegava essas uvas desta videira, desses cachos e dessas flores, eu pegava, e desses 3 ramos eu pegava uvas, e eu exprimia no copo do rei aquele suco novo, e eu levava esse suco novo para o rei. José diz, eis aí a interpretação do teu sonho. Esses 3 ramos são 3 dias. E em 3 dias o rei restituirá a você a sua posição antiga, só que agora com mais honra. Você vai voltar a servir o rei. Você vai voltar a entregar o copo do rei nas mãos dele. Você vai estar assistindo ali o rei. Mas te peço uma coisa. Lembra-te de mim. Quando você estiver lá, não me esqueça. Mas José faz, no versículo 15, eu acredito, um comentário, porque eu disse em estudo passado que nem o próprio José interpretava os seus próprios sonhos. Mas ele estava sendo trabalhado por Deus no seu primeiro sonho, que era a sua produção dos feixes, do trigo. E nós estamos neste primeiro sonho de José, acontecendo na vida dele, mas o seu próprio ele ainda não interpretou. E ele diz, eu estou aqui nesta prisão injustamente porque eu fui tragado da casa do meu pai. José não sabia que Deus estava atrás de tudo isso, trabalhando para que ele fosse dali mais tarde para o palácio. E que o segundo sonho viesse a concluir na vida dele num futuro próximo. Então o padeiro ficou empolgado com isso. Vou contar o meu sonho para ele também. Foi tão bonita a interpretação do sonho do copeiro. E o padeiro disse, olha,
eu tive um sonho e eu tinha 3 cestos, e os 3 cestos tinha nele tudo que o rei é mais apaixonado, tudo que o rei gosta estava nos 3 cestos, tudo que um padeiro pode fazer de bom, de comidas gostosas para o rei, estava nos 3 cestos. Mas olha o sonho do padeiro. Mas os cestos estavam a céu aberto, eles estavam expostos, e principalmente o de cima, onde tinha todas as iguarias, todas as coisas que o rei gosta de comer. As aves vinham e comiam sobre a minha cabeça. Eu estava carregando o cesto na cabeça e as aves comiam tudo isso. José rapidamente diz para ele: eis aí a interpretação do teu sonho. Esses 3 cestos são também 3 dias. E em 3 dias o rei vai te tirar daqui. E o rei vai tirar a tua cabeça do teu corpo. E o rei vai te pendurar numa estaca, num madeiro. Irmãos, quem não sabe e não estuda sobre isso, o costume da época, quando um rei está virado com alguém, ele o enforcava, ele o torturava. E a forca realmente separa a cabeça do corpo, ou depois decepa. Esse era o costume da época. E se fosse homem, o rei ou o executor ali enfiava uma estaca no ânus dele e pegava, depois de morto, depois de torturado, ainda espetado como se fosse um churrasco na estaca, e levaria para um lugar que fosse um monte e exporia o corpo dele ali para que as aves comessem. José falou: ele vai pendurar o teu corpo no madeiro e essas aves irão comer a tua carne. Ah, que visão triste e sonho triste esse do padeiro. Mas o que será que esse padeiro fez a ponto de irar tanto o rei? E se fosse mulher, como seria? Faria a mesma tortura com ela, só que nela enfiaria na vagina a estaca, exporia o corpo dela para que as aves, no monte, para que as aves viessem e comessem a carne dela. Que morte dolorida! E deram 3 dias, e foi o aniversário do rei. E o rei manda, então, fazer um grande banquete. E quem o rei traz ao banquete? Esses 2 homens. Tira da prisão o copeiro e o padeiro. E a Bíblia diz que ao copeiro ele restituiu. Ele permitiu que o copeiro lhe servisse o vinho. E o copeiro voltou para sua posição como antigamente, agora com mais honra. O rei não achou nele culpa. Mas ao padeiro ele torturou, ele mandou enfiar a estaca no ânus dele e pendurar no monte depois de morto, para que as aves comessem a carne dele. Foi exatamente como profetizou ou como interpretou ali o sonho José. Mas a Bíblia diz que então o copeiro se esqueceu de José. Volto para o título da nossa mensagem: esquecido dos homens, lembrado por Deus. José foi esquecido do pai, esquecido dos irmãos, agora ali esquecido de Potifar. Agora se torna mais tarde esquecido também do copeiro e ficou ali aproximadamente mais 2 anos na prisão, esperando a graça de Deus na vida dele. Só que Deus não fez como os homens, esqueceu de José. Deus cuidava de José e era com José e alegrava José ali naquele presídio, mesmo sabendo que ele profetizou, que ele introduziu, que ele interpretou o sonho daqueles 2. O sonho de José ainda estava sendo trabalhado por Deus. Agora eu quero voltar ao padeiro. Porque ele deixou exposta a comida do rei. Tudo que o rei gostava, ele deixou exposto para que as aves do céu estavam comendo. Será que ele, quando ele ficava ali na cozinha do rei, alguém falava de conspiração e ele guardava na sua cabeça? Ele guardava aquilo para si e não revelava isso ao rei? E por isso o rei se irritou e mais tarde mandou executá-lo desta forma?
Mas vamos para o copeiro. O copeiro teve uma visão de que ele, Davi, ele tirava uvas maduras e fazia o melhor suco para o rei. O suco fresco, onde o rei iria amar, e no copo do rei. O que isso traz para você e para mim? O que você está servindo a Deus? Você está pegando louvores aí, comida desses louvoristas de plantão aí, que vivem gravando e dizendo que estão adorando a Deus por dinheiro? Essas pregações aí que tentam te motivar, te levantar e te animar, mas de Deus nada tem nelas. Você está ouvindo isso aí e tentando levar cestos abertos para Deus esse tipo de alimento? Ou a tua alma tem sido uma alma como a vide que o copeiro viu, onde você possa tirar o fruto e levar para Deus o melhor vinho, como Jesus fez na transformação da água, naquele vinho novo, não vinho concentrado, não vinho que embebeda, mas vinho novo. Eis aí o exemplo do vinho que Jesus fez naquela festa de Caná, um vinho novo tirado da vide na hora, e uvas maduras, para que aquele senhor da festa tomasse. Você está levando este tipo de adoração, esse tipo de vinho a Deus? Você está dedicando o seu melhor para Deus? Você está com as tuas mãos enchendo a taça do rei de louvor e de adoração? Aprenda com a visão, com o sonho do copeiro. Eu quero ver a videira, a minha videira é Jesus, e eu quero ser galho que dê bom fruto, e fruto maduro para enaltecer, para alegrar a alma do meu Deus. Você e eu precisamos pensar nisso, interpretar o sonho. Eu não quero ser padeiro, eu não quero estar na conspiração e um dia eu ser lançado no fogo do inferno. Eu quero ser como o copeiro que sempre oferece maravilhas, sucos naturais, sucos puros feitos pelas minhas próprias mãos, para alegrar o meu Deus. Eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Mas preste atenção, ofereça para Deus o teu melhor. E mesmo que você seja esquecido por homens, você vai ser lembrado por Deus e lembrada por Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Sigamos, porque temos muito para extrair da Bíblia, a palavra de Deus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.